Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês algo que eu já falei antes que eu tenho como material de enfermagem, porém eu não estava usando na faculdade e agora chegou uma matéria de práticas do cuidado de enfermagem 3, onde eu estou utilizando e vim contar pra vocês como que usa, como que eu aprendi, enfim. O famoso, meus amigos, Nanda. Gente, é isso. Pra quem não sabe, Nanda é o diagnóstico de enfermagem. Ele tem vários. Na minha prova, 7,5 aqui dentro de Nanda. Vou mostrar pra vocês também. Ele tem várias edições e uma delas é a 2018-2020, que é o que eu tenho. Já tem mais avançado, acho que é 2021-2023, mas eu já tinha comprado antes de lançar a nova edição, então vou continuar com esse, porque o que muda de uma edição para outra é tipo, adiciona uns 5, 7 diagnósticos a mais. Consigo me virar muito bem com esse. Pode ser que mais pra frente eu compre outro e venda esse, não sei, enfim, eu fico com ele. Mas aqui é onde eu faço minhas anotações, sim, eu rabisco o livro, pra quem tem agonia disso, marca texto e livros são ótimos combinados pra mim. Então, o que acontece? Nessa matéria que eu estou tendo agora, a gente está vendo muitas coisas, desde exame físico, palpação, inspeção, percussão, ausculta, e até chegar, várias coisas até chegar no diagnóstico do enfermeiro. E o resultado esperado e a intervenção que o enfermeiro vai ter que fazer. A gente teve uma primeira prova, nós tivemos uma primeira prova onde tivemos que colocar os diagnósticos de enfermagem. Então, o Nanda é separado por domínios. Acho que eu vou abrindo pra vocês, mostrando pra vocês, né? O Nanda é separado por domínios, pra quem não sabe. Eu deixo abertinho aqui, nessa página, onde estão os domínios. E eles são separados em domínio 1, domínio 2, domínio 3, enfim. O domínio 1 é promoção da saúde. O 2 é nutrição. Aí, tipo assim, nutrição entra. Eu vou ler aqui mais ou menos pra vocês, pra quem não tem o Nanda poder me entender. Amamentação eficaz, amamentação interrompida, sobre digestão, risco de síndrome de desequilíbrio metabólico, risco de volume de líquido desequilibrado, tipo, se o paciente está com desidratação, se o paciente está com diarreia, ele está perdendo líquido, não está ingerindo líquido suficiente, não está ingerindo quantidade de alimentos suficiente. Tudo tem a ver, sabe? O domínio 3, eliminação e troca. Domínio 4, atividade e repouso, entre insônia, fadiga. Gente, vocês têm que ter um Nanda e folheando para vocês entenderem como que se usa. Mas basicamente, eu aprendi primeiro a ver os domínios, que são os domínios separados aqui na frente, e depois a gente vai lá para trás e encontra o domínio lá atrás na página referente e lê tudo certinho. Eu vou passar para vocês. Aí o domínio 5, percepção e cognição, domínio 6, autopercepção, 7, papéis e relacionamentos, 8, sexualidade, o 9, enfrentamento, tolerância ao estresse, 10, princípios da vida, 11, segurança e proteção, esse a gente usa bastante também, 12, conforto e 13, crescimento e desenvolvimento. Então, por exemplo, a minha professora passou um estudo de caso, eu vou estar lendo aqui pra vocês no notebook, eu vou passar um exemplo pra vocês poderem entender certinho, tá? Talvez o vídeo fique um pouquinho longo, mas realmente quem tem interesse em saber sobre a Nanda, saber como que faz, como que usa ela, vê até o final, por favor. E já deixa like, se inscreve no canal pra ajudar, tá? Porque eu esperei entender bem pra falar sobre o assunto, mas eu tô aqui falando como estudante de enfermagem, tá? Se fosse pra dar uma aula, eu chamava a professora Silmara aqui, minha professora, e ela falava pra mim. Estou passando como que eu aprendi, o que eu aprendi até aqui. Eu estou aqui com um estudo de caso, onde eu tenho que primeiro relacionar as informações que são mais coerentes pra mim. Gente, eu não tô mais usando caderno, tô usando notebook pra fazer os resumos. Pego uma página de Word, coloco tudo que tem do semestre dessa matéria aqui. No final eu salvo em PDF e fica tipo, já acabei essa matéria, então fica 20 páginas pro semestre inteiro. Eu tô achando muito bom essa forma de fazer. Toda vida que eu vou pra aula eu tenho que levar um notebook, mas é muito melhor do que ficar escrevendo tudo, sabe? Na verdade, tem só mais uma prova e daí encerra, mas de conteúdo tá tudo aqui. Então, por exemplo, esse estudo de caso. Paciente DD, 54 anos, masculino, é admitido em uma unidade para a realização de uma cirurgia. Durante a internação, percebe-se que o paciente está apreensivo, com sudorese moderada, inquieto e andando pela unidade.
Sua voz está trêmula quando diz jamais ter sido submetido a uma cirurgia antes. Então, o que a gente percebe aqui? O paciente está com um estado alterado, ele está apreensivo, ele está com sudorese, ele está inquieto, fica andando pela unidade. Logo, a gente vai procurar aqui no NANDA o que está relacionado com isso. Já adiantando vocês, é ansiedade. O paciente está ansioso, por qual motivo? Porque ele nunca fez essa cirurgia antes, então ele não sabe sobre o procedimento, ele está ansioso. Então, o diagnóstico de enfermagem, a gente vai procurar no domínio o que mais bate com a situação e vai colocar aqui. Eu vou abrir aqui o Nanda com vocês, mas só para mostrar. No caso, é o domínio 9, que é o enfrentamento, o nome do domínio, e o diagnóstico de enfermagem é ansiedade. Ansiedade a quê? Relacionada a quê? Relacionada à ameaça à condição atual, caracterizada por quê? O que o paciente está apresentando para caracterizar essa ansiedade? Caracterizada por voz trêmula, inquietação e apreensão. Então, são o que o paciente está demonstrando e as características para a gente poder fechar esse diagnóstico de ansiedade. Logo após a primeira prova, que é essa prova aqui, quanta coisa, né? Para mostrar para vocês. Essa prova aqui a gente teve que colocar apenas o diagnóstico de enfermagem. Depois disso, a gente teve outra aula, onde a gente aprendeu mais coisa, foi mais a fundo. Onde a gente coloca os resultados esperados e a intervenção, o que o enfermeiro pode estar fazendo para poder ajudar no problema do diagnóstico que foi encontrado no diagnóstico de enfermagem. Então, qual é o resultado esperado se o paciente está ansioso, encontra-se inquieto, apreensivo? Espera-se que o paciente compreenda o procedimento cirúrgico. Uma vez que o paciente compreenda o procedimento cirúrgico, ele vai ficar mais calmo, ele vai parar de suar, né? Não vai mais ter sudorese, ele não vai mais ficar apreensivo. Ansiedade é uma coisa que a gente não consegue controlar, talvez a gente não consiga controlar a ansiedade do nosso paciente, mas conforte ele, mostre o que ele vai passar, qual o procedimento, como que vai ser o passo a passo para ele ficar mais confortado com a situação e acabar se acalmando, sendo mais favorável para ele para a cirurgia. Então, se a gente quer ter um resultado de que o paciente compreenda o procedimento cirúrgico, logo, eu, Aline, como enfermeira, o que eu vou ter que fazer? Como intervenção de enfermagem, eu vou ter que orientar o paciente sobre o procedimento cirúrgico. Eu vou mostrar para ele como funciona. Em alguns hospitais, eles já estão adquirindo essa técnica, até minha professora falou, de estar mostrando o centro cirúrgico para o paciente antes da cirurgia, principalmente cirurgias cardíacas, onde o paciente vai acordar com vários tubos, enfim. Mostrar um paciente saindo da sala de cirurgia, que está tudo certo, que logo após eles vão começar a retirar os tubos, 12 horas após eles vão retirar alguns, 24 horas após já vão estar removendo a maior parte, e que é uma fase que ele vai acordar assim e que tá tudo bem, sabe? Nossa, mas você vai assustar o paciente assim. Beleza, e se ele não souber nada do procedimento e acordar daquela maneira, ele não vai ficar pior? Ele vai ficar mais nervoso? Então, acho melhor a gente sempre mostrar antes, sabe? Claro, depende do protocolo de cada hospital, mas pelo menos conversar, mostrar como que vai funcionar, pra ele ter uma noção, uma base de como que vai ser o procedimento que ele vai estar passando. E também a gente vai observar a melhora da apreensão. Uma vez que eu, Aline, mostrei para o meu paciente como que vai ser o procedimento, depois eu vou voltar e vou avaliar como que está a ansiedade dele. Se ele ainda está apreensivo, se ele ainda está com sudorese, se ele melhorou, se ele se acalmou um pouco, para a gente poder ver o resultado do que a gente interviu. Vocês conseguiram entender mais ou menos o que é para fazer? A gente vai pegar o estudo de caso. Aqui temos um estudo de caso elaborado, né? Só um exemplo, mas na vida real a gente vai pegar a história, o relato do nosso paciente, vamos montar um estudo de caso dele e vamos selecionar as partes mais importantes e vamos dar um diagnóstico para ele. É claro que no dia a dia a gente não vai andar com isso aqui pra cima e pra baixo no hospital, porque não dá tempo, gente, né? A realidade é outra. Porém, depois de tantas vezes você fazer diagnóstico de enfermagem, isso aqui vai ser meio que decorado, sabe? Vai ser meio que vai bater o olho e vai saber que é ansiedade, vai bater o olho e vai saber que é diarreia, vai bater o olho e vai saber que é risco de perda eletrolítrica, porque tá com diarreia, então tem perda de líquido, né? Então, são coisas relacionadas e casos mais comuns que sempre vem, a gente vai acabar sabendo de cabeça, assim, sabe?
Enfim, eu vou mostrar para vocês agora no Nanda, por exemplo, onde eu abri lá no domínio de ansiedade. Então, a gente vai vir aqui, vai procurar o domínio de ansiedade aqui na frente, primeiramente, para a gente poder folhear a página que está aqui e entrar lá atrás, tá? Então, por exemplo, aqui na frente, eu até posso olhar um por um o que vai batendo mais com o meu paciente. Mas, no caso de a gente saber que ele está com sudorese, que ele está nervoso, está inquieto, nós não vamos entrar em domínio de nutrição. O que tem a ver com nutrição? A gente vai encontrar um domínio que mais tem a ver com o meu paciente. Então, o domínio 9 ele vai falar sobre enfrentamento, tolerância ao estresse. Então, aqui eu vou abrir e vou ver por classes. Tem classe 1, resposta pós-trauma. Classe 2, respostas do enfrentamento. Eu vou encontrar onde fala e o que mais bate de acordo com o caso do meu paciente. Então, domínio 9, enfrentamento e tolerância ao estresse. Classe 2, eu tenho ansiedade. Ansiedade está lá na página 316. 316, ansiedade. Eu já coloquei aqui pra gente poder grifado, porque é um domínio que usa muito. É um diagnóstico que a gente usa bastante, principalmente no século XXI. Todos sabem que a ansiedade é a doença do século, né? Então, é um domínio usado muito. A definição de ansiedade segundo o livro da Nanda. Definição: sentimento vago, incômodo, desconforto ou temor, acompanhado por resposta autonômica. A fonte é frequentemente não especificada ou desconhecida para o indivíduo. Sentimento de apreensão, causado pela antecipação do perigo. Aqui já bate a chave. Ele está apreensivo, causado pela antecipação do perigo. O que é o perigo para ele? É o procedimento cirúrgico que ele nunca passou por isso antes. Então ele está apreensivo, ele está incomodado, ele sente que isso é um perigo, é uma ameaça para a vida dele. Continuando. É um sinal de alerta que chama atenção para um perigo iminente e permite o indivíduo tomar medidas para lidar com a ameaça. Aqui a gente tem características definidoras. O que acontece aqui e ver se ele está com alguma coisa que está aqui. Age como se examinasse o ambiente. Então ele fica olhando para tudo porque é algo novo para ele, ele não conhece, ele está ansioso. Contato visual insuficiente. Contato visual com o profissional da saúde insuficiente. Ele não olha para o profissional da saúde, ele está inquieto, ele está apavorado. Tudo isso a gente vai notar no nosso paciente ao entrar na sala, sem questionar ele, a gente vai observar. Nós, como enfermeiros, temos que estar sempre atentos e observar sem perguntar, entende? Entrar na sala já perceber aquilo. Gestos de inquietação, ele demonstra se estar inquieto, então bate com características definidoras. Inquietação, insônia, movimentos sem finalidade, olhares de relance, produtividade diminuída. Então, tudo aqui está relacionado com o que ele está sentindo. Então, a gente pode dar esse diagnóstico de ansiedade porque as características batem com as características que o meu paciente está demonstrando agir. Aí, depois, então, de diagnosticar o meu paciente com ansiedade, não basta só diagnosticar o meu paciente com ansiedade. O que eu, Aline, como enfermeira, vou fazer para poder ajudar o meu paciente, né? O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele se acalme, eu quero que ele melhore a sua inquietação, né? Eu quero que ele entenda o procedimento cirúrgico para ele ficar mais calmo. Então, qual a intervenção que eu, Aline, como enfermeira, posso fazer? Demonstrar para o paciente, mostrar, falar, explicar como que vai ser o procedimento. Assim, ele vai melhorar a sua ansiedade. Vocês conseguem entender que o diagnóstico de enfermagem ele é diferente do diagnóstico médico. O médico ele vai diagnosticar a doença, né? Então, por exemplo, ele vai diagnosticar a doença e vai dar um remédio para aquela doença, dar um tratamento para aquela doença. E o enfermeiro ele não faz isso, ele não pode dar um remédio, ele não... Claro, tem casos e casos, a gente também pode prescrever medicamento, né? De acordo com a lista certinha de cada região, mas isso não entra no caso desse vídeo. Mas eu vou pensar aqui no diagnóstico de enfermagem. Por exemplo, o meu paciente está com perfusão periférica maior que 3 segundos, que é quando a gente aperta o dedo do paciente, né, a periferia, e demora para voltar aquele branquinho quando solta, né? Se demora mais que 3 segundos, algo está errado. O que a gente vai poder fazer como enfermeiro, né, sem remédio, sem nada? Aquecer as extremidades do paciente para melhorar a circulação.
e observar a melhoria da circulação. Então, são diagnósticos de enfermagem que o enfermeiro pode estar fazendo sem constatar médico, sem constatar ninguém. São cuidados. O enfermeiro ele cuida do paciente, enquanto o médico ele cuida da doença. Para vocês conseguirem entender mais ou menos, tá? O diagnóstico de enfermagem é muito interessante, é muito legal. Depois que você aprende a usar, não é mais um bicho de sete cabeças. Eu ainda tenho dificuldade para montar a intervenção do enfermeiro, que às vezes a gente bate cabeça, tá, mas o que eu posso fazer contra o enfermeiro, sabe? E tem prova semana que vem disso, então eu estou desesperada. E a última prova, a última nota dessa matéria. Mas para vocês entenderem que uma coisa leva a outra. Primeiro a gente vai observar o caso, vai pegar as palavras-chave, vai pegar tudo o que ele tá sentindo, vai grifar. Enfim, isso de modo, né, uma prova, no dia a dia vai ser diferente. Mas depois a gente vai montar o diagnóstico de enfermagem baseado no estudo de caso do paciente. Depois a gente vai montar a resposta esperada, o que a gente quer, né? Quer que melhore, o que quer que represente. E depois a gente vai montar a intervenção com o enfermeiro. Gente, é isso. Eu peguei um estudo de caso, eu tenho vários exercícios aqui, mas senão o vídeo ia ficar muito longo. E eu espero que tenha mostrado pra vocês um pouquinho de como que usa a Nanda, né? Basicamente aqui na frente tem os diagnósticos, tudo separado por domínios. A gente encontra a página, abre lá atrás, vê se bate com a definição e com as características e usa o diagnóstico de enfermagem para fazer uma intervenção. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Eu, como estudante de enfermagem, espero ter passado um pouquinho de conhecimento para vocês que estão ali do outro lado também desesperados por entender a Nanda, como funciona, porque eu olhava para isso aqui e pensava, cara, como é que usa isso daqui, pelo amor de Deus? Espero ter ajudado vocês, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!